Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Esse é o nosso estudo sobre o livro de Miqueias, né? A gente vai falar hoje sobre esse livro, conhecido também como os profetas menores, né? Por conta daquilo que a gente já aprendeu, essa categoria, essa classificação menor, porque o volume da escrita deles é pequeno, né? Em relação, por exemplo, a Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Isaías, aí esses quatro são os profetas maiores, então eles têm um volume muito maior da escrita, né? E a gente está estudando então os profetas menores, tá? Então bora lá. Livro de Miqueias, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, se não estiverem, abra a Bíblia, se estiverem e quiserem começar a fazer as anotações, né, que a gente geralmente faz, né, em todos os livros, né, a gente vai assim até o Apocalipse, tá? Com essa proposta, né, de saber quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, enfim, esse padrãozinho que a gente assumiu, que eu entendo ser informações, embora simples, mas bem importantes, para que a gente possa compreender cada livro da Bíblia, né? Desde o seu autor até por que ele foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito e, claro, né, o que isso tem a ver conosco, né? Que eu acho que é o mais importante quando a gente lê a Bíblia, né? Entendê-la, conhecê-la, né, no seu contexto que foi escrita, o sentido dos textos, das pessoas que foram direcionadas, e o significado que tem para nós hoje. Então a gente precisa contextualizar os ensinos bíblicos, né? Porque eles de fato, nos seus ensinos, que são universais, eles são atemporais, aculturais. Isso quer dizer que não depende de cultura e nem de tempo. Os ensinos eles são válidos, né? Mas aqueles que são válidos, que a gente já aprendeu também aqui ao longo desse curso até aqui, mesmo que estão chegando agora, os que já estão desde o comecinho, que ao estudar o Antigo Testamento, a gente precisa sempre ter o cuidado de separar aqueles ensinos que eles eram para a época apenas, para o povo de Israel apenas, né? E não se aplica mais a nós hoje, os discípulos e discípulas de Cristo, né? Eles não têm mais sentido, cumpriram o seu propósito lá na história. Por exemplo, a gente vê as leis cerimoniais, né? Sacrifício de animais, guarda do sábado, a adoração só teria que ser no templo de Jerusalém. Então, se a gente fosse seguir a risca, teria que fazer tudo isso, né? Isso para nós não faz mais sentido. Isso tudo apontava para Cristo, Cristo cumpre tudo isso, e aí sim, nós somos discípulos de Cristo, nós não somos discípulos de Moisés, né? A gente não é judeu. Então, assim, a gente precisa sempre fazer essa separação. Mas o Antigo Testamento, ele tem ensinos, como eu disse aqui, são universais. São ensinos para o ser humano, né, em todas as épocas. E é isso que a gente sempre tenta extrair aqui nesses livros, né? Sempre entendendo, né, com essa estrutura, por que ele foi escrito, para quem e tudo mais. E aí, tendo essa base, né, tendo esse conhecimento, a gente tem mais propriedade, né, para estar extraindo para nós aí os ensinos que ele contém para todos em todas as épocas. Então bora lá. Livro de Miqueias, quem escreve? O autor é o próprio Miqueias, tá? Leva o nome dele, e é ele que é então o autor. O que ele escreve, né? Ele escreve, ele profetiza para advertir, né, sobre a destruição de Samaria e Jerusalém. Então olha só, ele inclusive junto com Isaías, tá? Isaías e Miqueias, eles são contemporâneos, eles vivem na mesma época, né? Só que Isaías é assim, o profeta, por assim dizer, da cidade,
né, ou do palácio, né? Isaías talvez ele tenha parentes ali no palácio, ele tem acesso ao rei, né? Então não era qualquer um que tinha acesso ao rei, né? Então parece que a família de Isaías era uma família muito importante na cidade de Jerusalém. O Miqueias já é mais afastado, a gente vai ver daqui a pouco essa informação. Ele é do campo, então ele vive na mesma época aí do que Isaías, tá? Mas ele adverte então, né, a destruição de Samaria, que era a capital do reino do norte, que a gente fala, né? Que são as 10 tribos, e também a destruição de Jerusalém, que era a capital do reino do sul, que eram as 2 tribos, Judá e a tribo de Benjamim, tá? Essas 2 tribos, elas eram um reino do sul, né? Então a gente já aprendeu também aqui alguns livros, né? Principalmente os livros de reis lá, Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, para ser mais exato na sequência, né? Que esse reino, ele foi reunido até Salomão, né? Então Saul, Davi e Salomão foram os 3 reis que governaram sobre toda a nação. Havia só um rei, e a partir, então depois, melhor dizendo, de Salomão, né, Jeroboão e o Roboão, se não me falha a memória, eles já foram os primeiros reis que governaram aí no reino dividido, né? Então aí a gente vê essa história que prolonga até os tempos de Jesus aí, mais ou menos, tá? Onde ele profetiza, né, em Israel e Judá. Então isso não era tão comum. Ou o profeta era do reino do sul ou era do reino do norte. Esse aqui ele abrange aí o reino total, né? Quando ele profetiza, quando ele escreve, né, pouco antes da invasão da Assíria, então em torno de 740, né, até 710 antes de Cristo, claro. Então 740 em um período de uns 30 anos, ele profetiza no período de 3 reis, tá? Não vou lembrar agora exatamente, mas acredito que é Jotão, Ezequias e o outro eu esqueci, prometo para vocês que passem informação depois, se vocês me lembrarem. Faço a promessa aqui na condição. Me lembrar lá, né? Você esqueceu de passar lá o terceiro rei que você esqueceu, que aqui eu acabei não anotando e estou puxando da memória. Mas no período de 3 reis, ele profetiza, tá? Por que ele escreve, né? Por que ele escreve esse livro? Por causa dos pecados dos 2 reinos hebreus, tá? Por isso. Então, por causa dos pecados deles, né, dos 2 reinos, irmãos, aqui são os judeus, tá? Quando a gente fala 2 reinos, é por conta dessa divisão. Então, por causa disso, ele escreve, ele deixa registrado, né? Nem todos os profetas do Antigo Testamento, eles escreveram livros. Então, a gente tem, por exemplo, o Natan, né? Que é o profeta lá, que profetiza para o Davi. A gente tem Elias, tem Eliseu, enfim, a gente tem outros vários profetas, e eles não deixam suas profecias escritas, né? Às vezes outro que escreve alguma coisa que eles profetizaram, mas eles ensinam, foram lá e profetizaram, e não escreveram tudo que profetizaram. Mas Miqueias aqui, ele registra, ele deixa essa profecia registrada até mesmo para servir para as futuras gerações, né? Qual é o tema desse livro? Juízo e salvação messiânica. Isso aqui é importante, tá? O tema do livro é juízo e salvação messiânica. Aqui a gente já consegue entender aí, né? Que ele vai falar tanto do juízo, mas também fala da promessa, da salvação, enfim, que é quase também um padrão dos profetas, né, do Antigo Testamento. Eles falam do juízo de Deus, do castigo de Deus, denunciam o pecado do povo, mas anuncia que Deus, mediante o arrependimento, futuramente, Deus iria salvá-los, restaurá-los, redimi-los, trazê-los de volta, enfim. Então, sempre mostrando que Deus, ele tem 2 facetas do seu caráter, tá? Então, a face de Deus é como se fosse cara e coroa, né? Então, a cara seria o juízo de Deus, porque ele é santo, ele não pode fazer vistas grossas ao pecado, mas ele também é amor, ele deseja salvar o pecador, deseja redimir o pecador, né? Então, sempre os profetas trazem aí esses 2 aspectos da natureza de Deus. Ele é santo, por isso ele cobra, né, a justiça, ele traz o juízo sobre o pecado, mas ele também é amor e quer resgatar, quer salvar o ser humano, tá? A gente percebe isso aí. Bom, Miqueias, ele era de uma cidade chamada de Moresete, né? Uma pequena cidade do norte de Jerusalém, nas terras baixas da Judéia, né? E via a triste situação da nação do ponto de vista de uma pessoa acostumada
a vida rural. Ele era um homem do campo mesmo, um homem simples. Como eu disse, enquanto Isaías era o homem da cidade, do palácio, aquela coisa da metrópole, né, como a gente fala hoje, e Miqueias era um homem do campo também, e agora Amós também era um profeta. Acho que a gente não estudou Amós ainda não, né? Estudamos? Vocês lembram ou não? Eu não lembro mais. Memória aqui não dá conta não. Mas o Amós, se a gente não estudou, a gente vai estudar. E se a gente estudou e eu não falei essa informação, eu falei. Estudamos, irmã Lúcia? Estudamos. Ah, estudamos, sim. Então tá bom. Amós, Abadia, Jonas. Ah, é verdade, é a sequência, né? Então ficou uns 2 livros para trás. 2, 3 semanas atrás eu não lembro mais o que eu ensinei, o que eu estudei, o que eu falei. Eu também não me preocupo não, irmãos, eu não dou conta, né? Então assim, são 6 aulas, no mínimo, toda semana. Então, cursos diferentes, matéria diferente, a cabeça não dá conta não. Fora outras atividades, né? Às vezes prega ali, dá uma palestra aqui, enfim, na igreja lá, agora a gente está com uma roda de leitura, com um grupo de irmãos lá abençoados no domingo pela manhã. Então, praticamente todos os dias da semana, todos os dias, eu estou ensinando alguma coisa, falando alguma coisa. Então, aí vão para 365 dias no ano. Praticamente eu estou falando alguma coisa a respeito da Bíblia. Olha só que privilégio, que responsabilidade, né, que carga. Mas, enfim, então o Amós também, ele era um homem do campo, à semelhança do Miqueias, né? A mensagem do livro, ela pode ser dividida em 2 partes, tá? Se vocês quiserem anotar, e a gente vai fazer essa divisão. É um livro pequenininho, né? Pequeno, 7 capítulos, então a gente vai dividir ele em 2, né? Dos capítulos 1 ao 3 e dos capítulos 4 ao 7. Então, dos capítulos 1 ao 3, nós vamos dividir da seguinte forma. Aliás, vocês podem anotar assim, ó. Essa primeira parte aqui, né? Que é o capítulo 1 ao 3. Vocês podem colocar como a queixa de Deus, tá? Deus se queixando, né, aí da nação de Israel, e a gente vai ver quais são essas queixas de Deus. Então, a primeira divisão são as queixas de Deus, né, os capítulos 1 ao 3, e aí, aqui a gente vê 3 temas destacados, tá? 3 temas destacados. O primeiro é a adoração idólatra, o segundo, o juízo inevitável, e o terceiro, os governadores iníquos. Então, essas são as 3 queixas de Deus. Calma que a gente vai voltar e eu vou detalhar isso aqui, vou comentar alguma coisa, tá? Só para entender que as queixas de Deus aqui, nessa primeira divisão do livro, capítulo 1 ao 3, Deus, ele fala a respeito de 3 pecados. Olha que coisa interessante, amados. Deus é muito claro, Deus ensina, Deus, ele mostra as coisas detalhadas, né? Para que as pessoas, inclusive, não tenham a desculpa de falar assim, eu não sabia a vontade de Deus, Deus não me orientou direito, ficou um negócio meio vago, meio, né, obscuro. Só para a gente entender que as nossas pregações, os nossos ensinos, né, os ditos profetas que dizem que estão falando em nome do Senhor, precisam trazer a mensagem clara, para que a pessoa não tenha dúvida alguma. É por isso que eu fico muito desconfiado com essas pessoas que estão dizendo que falam no nome de Deus, né, assim diz o Senhor, e aí não fala direito o que Deus está falando, e aí a pessoa fica meio em dúvida, e ela diz, não tem problema não, porque que tu não entende agora, vai entender depois, é mistério. Que coisa esquisita é essa, né, irmão? Deus é esse Deus que fala de uma maneira clara, pontua, né? Deus traz detalhes. Então, se Deus está denunciando algo, se Deus está cobrando algo, ele é claro, ele é objetivo nessa comunicação. Enrolados somos nós. Dificuldade temos nós, muitas vezes, de ensinar a vontade de Deus, né? Mas a Bíblia, por exemplo, ela é muito clara, né? Ela é muito objetiva, né? Ela é muito simples no sentido da vontade de Deus direta. Eu não estou dizendo que, eu não estou desconsiderando que há passagens complexas, algumas questões doutrinárias, né? Na área da soteriologia, da escatologia, não estou dizendo isso, mas a mensagem em si, a mensagem de Deus em si, ela é muito clara, amados. Não tem essa obscuridade. O Evangelho não é uma mensagem de mistério, um negócio misterioso e tal, tá certo? Então isso aí tem que ter muito cuidado, porque é um equívoco, né? Enfim, mas vamos lá. Então, capítulo 1, verso 7, vamos falar sobre a adoração idólatra, tá? Então, na primeira divisão aí, dos capítulos 1 ao 3,
as queixas de Deus, primeira queixa de Deus, primeiro denúncio de Deus, é a adoração idólatra. Capítulo 1, versículo 7, quero ler com vocês aqui, ó, na versão de vocês aí, comparem, tá? Deixa eu só ir conferindo algumas coisas aqui, tá tudo certo? Bora lá. É câmera até umas horas aqui, eu tenho 3 câmeras, eu tenho que sempre estar aqui vendo se o negócio tá tudo certo, né? A equipe técnica, vocês sabem que sempre me deixa na mão, nunca vem nas gravações, né? Minha equipe técnica nunca veio no curso, já pensou? Tem que contratar outro. Então, capítulo 1, verso 7. Que todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Lógico, aqui ó, é a forma figurada, né? Quando os profetas usam esse termo, né? Que a nação se prostituiu, não é nem na questão literal, né? Mas a questão aqui espiritual, que eles traíram Deus e se relacionaram com outros deuses, né? Então, os cultos sinceros a Deus, eles foram substituídos por muitas formas e práticas naquele tempo lá, tá? Práticas corruptas, né? Mas tudo em nome da religião. Então, a gente já vai até associando, né, algumas coisas que acontecem hoje em algumas igrejas e movimentos religiosos que dizem estar ali adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas muitos cultos e muitas reuniões, o conteúdo que lá há são, na verdade, corrompidos, interesses pessoais. Muitas vezes o que é falado, o que é tratado, como é conduzido, não tem nada a ver com Deus. O culto a Deus, por assim dizer, né? São mesmo interesses pessoais, ainda mais no tempo de política, né, irmão? Essas coisas que a gente, vez por outra, presencia em algumas igrejas ditas evangélicas. Então, assim, são corrupções. O que estava acontecendo aqui era algo muito semelhante ao que nós também hoje, infelizmente, presenciamos em algumas ocasiões em muitos movimentos religiosos. E Deus denunciando isso é idolatria. Vocês não estão me adorando na sinceridade. Vocês se prostituíram, vocês me traíram, né? Hoje é um pouco difícil muitas vezes de identificar, porque antes de fato aqui eles tinham ídolos mesmo, né? Ofereciam sacrifícios lá nos altares pagãos e tudo mais, né? Então era nesse naipe. Hoje a gente não tem mais, né? Então dificilmente você vai ver uma igreja evangélica, né, com algum ídolo, né, com alguma imagem. Então assim, muito difícil. Mas o que a gente precisa entender que nem sempre esses ídolos, eles são essas imagens de escultura, né? Muitas vezes no coração é construído, né, um ídolo, é construído, na verdade, uma divindade, entre aspas, né? Não existe, mas no imaginário aí, é construído alguma coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, a idolatria não é só se curvar diante de uma imagem. A idolatria é quando a gente coloca alguma coisa substituindo Deus, como sendo objeto da nossa adoração, do nosso culto e do nosso relacionamento, né? Então, muitas coisas eu posso idolatrar, mesmo estando numa igreja evangélica, mesmo sendo um cristão evangélico protestante, eu ainda posso ter aí dentro de mim, né, esse sentimento, esse pensamento e essa postura de um idólatra que coloca Deus aí em segundo plano e substitui com alguma coisa. Tem gente que é o trabalho, tem gente que é a própria família, parece ser meio contraditório, né? Mas tem gente, por exemplo, que em nome, né, entre aspas aqui, tá? Em nome da família, eles abandonam Deus. Jesus disse um negócio que muitas vezes confunde a nossa cabeça, né? Porque Jesus disse assim: aquele que não amar a mim mais do que seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos, não é digno de mim. Não é que Jesus ele estava desprezando a família, ou ele disse que nós teríamos que destruir a nossa família. Pelo contrário, a Bíblia dá ênfase e mostra que a família é um núcleo, né, mais valioso de instituição que Deus criou. Mas se, por exemplo, o esposo impede a esposa de servir a Deus, né, os pais impedem o filho de servir a Deus, então aí essa pessoa precisa escolher. Em quantos casos, né, filhos foram colocados para fora
Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 7, né, naquele contexto todo pagão mesmo, que um aceitava Jesus e o outro não. E Paulo disse, ó, se ele quer deixar você não tem que fazer. Deixa ele ir embora. Agora, se ele consente estar com você, né, não há esse impeditivo, né, não força a pessoa a pecar por uma coisa ou outra, então, tudo bem, continua o casamento, porque Deus, ele de fato quer restaurar o indivíduo, se é dentro de uma família, toda a família também. Enfim, só para a gente entender aqui que há muitas possibilidades da idolatria, né, até mesmo com coisas que nós pensamos ser boas, mas nem sempre é, se Deus está em segundo plano. Porque se Deus está em segundo plano, nada, absolutamente nada pode ser abençoado por Deus, tá? Até aquilo que Deus quer abençoar, olha só, até o que Deus quer abençoar, mas se essa coisa é colocada como sendo a coisa mais importante da nossa vida, então não há bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, na verdade, ela é o relacionamento com Ele mesmo, né? E não com nada. No caso aqui deles, esse tempo aqui, de Miqueias, eram os ídolos mesmo. Deus disse, ó, culto sincero já não existe mais, vocês fazem um bocado de coisa aí que eu não reconheço e não é para mim. Bom, vamos lá então, capítulo 3 de Miqueias, capítulo 3, versículos de número 1 até o verso de número 7. Eu quero ler com vocês, tá? Então me acompanhe aí na versão que vocês têm, que pode ser diferente da minha, não tem problema, mas para a gente extrair a ideia aqui então desse trecho. Aqui essa é a segunda parte, tá? Ó, o segundo tema, tá bom? Não é a segunda parte na verdade, é o segundo tema, né? Aqui da primeira parte do livro, tá? Então, Deus se queixando agora, a segunda queixa de Deus, na verdade está nesse texto, tá? E Deus está mostrando aqui, está falando que o juízo será inevitável. Deus traria o juízo, ó. Mas disse eu, ouve agora vós, chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, veja só, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como a carne do meio do caldeirão. Verso 4, tá? Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas. Então, olha só, havia falsos profetas naquele tempo, e Miqueias, que era o profeta de Deus, estava denunciando isso. Assim diz o Senhor contra os profetas, é o verso 5, tá? Que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam, paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios. Então aqui no capítulo 3, verso 1 ao 7, Deus é o juiz que responsabiliza e que pune o pecado, tá? Então o que estava acontecendo aqui, nesse segundo ponto que o Miqueias fala, que havia profetas, havia líderes, a gente vai ver um pouquinho para frente também, havia líderes corruptos da nação, havia falsos profetas, falsos ensinadores, que falavam em nome de Deus, mas corrompiam o povo. Havia uma injustiça, né, social também. A gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente aqui, eu separei alguma coisa, mas já adiantando. Havia uma injustiça social, havia esses líderes que deveriam, né, promover essa justiça social e, na verdade, eles estavam aproveitando por ser líderes e terem na mão, né, como o verso 1 vai dizendo, eles tinham conhecimento do direito. Então, olha como a gente consegue também fazer essa comparação com os dias de hoje, irmãs, tá? Hoje, nós temos os responsáveis pelo direito, os governantes, né? Os políticos, os governantes, prefeitos, governadores, deputados, enfim, do presidente ao vereador lá, né? Estão pegando aí talvez as duas pontas da política, líderes sociais. E eles, ao invés de beneficiarem a sociedade, beneficiarem o povo, eles prejudicam o povo, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, né, que lá
coisa um pouco diferente, não havia esse imposto como hoje há, né? A corrupção lá era oprimir o pobre de outras formas, né? Mas sempre privando as pessoas do básico, do alimento, da moradia, das roupas. É o que acontecia aqui. As roupas naquele tempo eram bem, né? Então a pessoa tinha assim, uma muda de roupa que era um bem que a pessoa tinha. Uma roupa não é como hoje, assim, que, por exemplo, aqui tem as irmãs aqui, eu sem adivinhar nada, eu tenho certeza que vocês têm pelo menos 185 peças de roupa, no mínimo. Eu não estou falando dos sapatos. Sapatos é a parte. Sapato deve ter uns 985. Me referindo às amadas irmãs aqui, abençoadas de Deus. Então, assim, hoje a gente tem roupas aos montes, né? Aí fala assim, aí tu não gosta de uma roupa bonita? Pô, eu gosto também. Então, mas vamos lá. Só para a gente entender, mas a corrupção, tá? Deus estava pontuando, Deus se importa com essas coisas também, até os dias de hoje, inclusive. No Novo Testamento a gente vai chegar lá, a gente vai ver que também Deus, ele através dos ensinos, né, dos apóstolos, do próprio Jesus e dos apóstolos, lá, que é o Novo Testamento, também há essa denúncia de que nós precisamos cuidar dos pobres, que a gente precisa ter a generosidade, enfim. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós, como estamos no Antigo e no livro de Miqueias, a gente percebe também essa questão aqui de que Deus, ele denunciava, ele está falando, eu vou trazer o juízo, porque vocês corrompem, vocês oprimem, vocês prejudicam a nação, os líderes. Olha, então o negócio aqui estava pegando firme com os líderes. O capítulo 6 aqui, né, eu sei que a gente está estudando o capítulo 1 ao 3, mas vamos estudar o capítulo 6 só para a gente reforçar essa ideia aqui, ó, do livro de Miqueias mesmo. Capítulo 6, ó, verso 7 até o 12, olha só, né, só reforçando aqui a mensagem lá do capítulo 3. Então, capítulo 6, verso 7 ao 12, olha só o que Deus diz através do profeta. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então, assim, o povo, ele era religioso, ia lá no templo, oferecia um monte de animais e aquela coisa toda. Só que Deus não reconhecia isso como adoração. Lembra que a gente falou da adoração, que é a primeira denúncia de Deus? A idolatria? Então, assim, eles iam em nome da religião, em nome de Deus, iam no templo de Deus, mas a vida dessas pessoas lá na sociedade, elas eram corruptas. Então, a adoração a Deus é na vida, amadas. Olha só, né? Então, os profetas, eles não faziam separação, sua vida religiosa e a sua vida social, como até hoje não deve ser feito também. Então, não é a minha vida dentro da igreja, é a minha vida na vida. É a minha vida como eu me comporto lá no trabalho, lá com os vizinhos, lá em casa, lá onde eu estudo. É a vida no todo. Não é só a igrejinha lá no culto domingão, sei lá que dia, né? Deus fala, não, eu não aceito essa adoração, porque a vida de vocês não corresponde àquilo que vocês estão oferecendo a mim, como liturgia, como culto, como cerimônia. Pode dar oferta lá na salvazinha, no gasofilácio, no balaio, sei lá como que é que recolhe, né? Cada lugar recolhe de uma forma a oferta, né? Tem um que é balaio, é cesta, é bandeja, é salva, é gasofilácio. Pode cantar, pode orar, mas se a vida ela não corresponde àquela atitude, Deus disse, não, eu não recebo nada disso aí não, vocês podem dar um bocado de coisa. Verso 8, ele te declarou, olha só que coisa interessante, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Verso 9, a voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, olha só, ou seja, riqueza adquirida indevidamente, né? Pela corrupção, pela opressão. Então ele pergunta, ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade? O e efa pequeno, era uma medida, né? Unidade de medida, tá? Que é detestável. Seria eu rico com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Então olha o que Deus estava denunciando aqui. As balanças era o comércio, né, que tinha. Então às vezes eles mudavam o peso lá da balança para ganhar vantagem. Hoje é o que a gente chama de falcatrua, gambiarra, desonestidade, 171,
comerciantes, pessoas que tentam, né? Até empresas, às vezes, tentam prejudicar lá o cliente, enfim. Então, é nesse nível aqui, e é nesse sentido que Deus está denunciando. Ou seja, a pessoa se enriquecer e ela ter uma atividade comercial e fazer isso de uma maneira a prejudicar, a defraudar, né? A lesar o outro, né? E isso ela vai juntando riqueza e riqueza da injustiça. Então, Deus está reprovando esse negócio aqui. Então, seria inevitável que Deus traria um juízo, tá? Terceira queixa de Deus aqui, ó. Terceira queixa de Deus, tá? Para a gente ver aqui, que são os governantes iníquos. E a gente vê isso no capítulo 2, vou voltar um pouquinho, né? Capítulo 2, verso 1 e verso 2, ó. Capítulo 2, versículo 1 e o versículo de número 2. Diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então, olha aqui, ó, os proprietários, os negociantes, né, eles estavam, sim, indiferentes às exigências morais da lei de Deus. Eles estavam nem aí, desrespeitavam mesmo, tinham poder na mão, eram líderes, né, tinham lá a lei. No caso, eles eram os homens da lei, mas eles eram corruptos. Então, Deus disse: não, eu vou trazer sobre vocês o juízo, principalmente sobre os governantes. Deus, ele responsabilizará a cada um, amados, ainda que não for nessa vida aqui, que muitas vezes as pessoas têm esse engano, né? Como é um juiz, é um deputado, é um prefeito, é um governador, é um delegado. Eles pensam que estão acima da lei e que ninguém vai apanhá-los. Às vezes eles vivem a vida de uma maneira totalmente errada, abusam da autoridade que têm e morrem. Mas a eternidade vão ter que prestar conta, e aí vai ser muito pior, né? Então Deus é esse juiz de toda a terra e vai responsabilizar muito mais essas pessoas que deveriam, pelo cargo, pela função que tem na vida social, e até isso mesmo serve para os líderes espirituais, religiosos, né? Como nós, eu digo eu, né? Na função que eu tenho e tal, e outros mais, não sei os irmãos exatamente quais são as funções, mas a questão é, muito mais Deus vai responsabilizar, porque na função que Deus nos deu, na oportunidade que Deus nos deu, socialmente falando, não só os cristãos e muito mais os cristãos, mas todos os homens, eles deveriam beneficiar e trazer a justiça, trazer a paz e trazer a equidade, né? Aquela questão de você equilibrar as oportunidades para todos. E aí, quando as pessoas não fazem isso, então elas vão ser muito mais responsabilizadas do que outras até mesmo, tá? Então, só para a gente entender aí. Bom, esse aqui é a primeira divisão do livro, tá? A primeira divisão que a gente faz aí, que é, na verdade, aqui, a queixa de Deus. Vamos para o segundo período, só que eu vou fazer o seguinte, vou dar um intervalozinho aqui, eu vou, na verdade, encerrar a ligação, porque daqui a pouco cai para vocês, tá? Eu estou em 3 câmeras, mas para vocês vai cair. Aqui continua gravando, vai ficar ao vivo, isso aqui que eu estou falando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui, vocês entram no link novamente, pode ser, amadas? Vanessa, Lenúcia, Samara, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, ó. Encerra rapidinho aí, já volta no mesmo link, tá? Agora, agorinha. Recording stopped. Vamos lá, a continuidade aqui, né? Falar sobre segunda parte desse livro de Miqueias. A gente aí vai discutir mais ou menos aí mais uns 15, 18 minutos. E a gente dá continuidade então aqui a nosso estudo, né? Sobre esse livro importantíssimo de Miqueias, embora, como eu disse, pequeno, mas a sua mensagem ela é muito valiosa, né? Muito importante para nós. Como é interessante o livro antigo ele ainda fazer sentido para nós, né? Ele fala, na verdade, das nossas misérias, né? Vamos lá, extrair mais um pouco aqui. Agora nós. Isso, minha amada, coisa boa. A Vanessa já conectando de novo, né? Samara voltando ali também.
Irmã Lenúcia, coisa boa, vocês foram ligeiras, né? Vai voltar rapidinho, então vamos aproveitar e deixa eu só me descobrir aqui. Eita maravilha, agora sim, agora acho que a gente consegue aqui. Bora lá, a gravação aqui não parou, a gente tem mais aí uns 17 minutos, 18 minutos, para desespero de alguns, mas a gente tem esse tempo ainda a gente falar aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue concluir, né? Então vamos lá, segunda parte do livro eu quero estar agora abordando com vocês, tá? Essa segunda parte aqui, que vai do capítulo 4 ao capítulo de número 7, tá? É a segunda divisão do livro. E aqui o título, né, que eu coloquei é o apelo de Deus. Enquanto na primeira parte era a queixa de Deus, aqui é o apelo de Deus, tá? Para o povo. Apelo entenda como convite, tá, irmão? Às vezes essa palavra apelo é mal entendida, né? Não é que Deus está falando assim, pelo amor de eu, que ele não fala pelo amor de Deus, né? Deus fala pelo amor de eu. Então, pelo amor de eu, escutem, né? Não é isso não, ele está fazendo um convite aqui ao arrependimento e a receber ao que a gente vai ver aqui para frente, né? A remissão, a oferta de salvação e de restauração dele. Então vamos lá, a gente vai do capítulo 4 ao capítulo 7 e vamos ler então o capítulo 4, verso 1 e 2. Bora lá? Capítulo 4, versículo 1 e o versículo de número 2. A gente compreendendo aqui, né? Alguns trechos do livro. Não é que a gente vai estudar esses livros pequenos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, não dá, né? Já fica a dica para o próximo livro, tá? Então o próximo livro aí, ó, as irmãs que estão ao vivo aqui, os que vão escutar depois, e é um livro assim que não tem como. É um livro, quantos capítulos tem, meu Deus? 3 capítulos. Então leiam vocês os 3 capítulos, tá? Para a próxima aula. 3 capítulos. Você sentou assim, ó, leu, levantou, já acabou o livro. Aí você pode falar, li um livro todo da Bíblia. Então, ó, o próximo eu estou falando, tá? Isso aqui não acabei não falando para vocês, mas já fica a dica aí para o próximo. Então, leiam vocês aí antes da aula, né? Antes de nós termos a aula, os 3 capítulos aí, prestando atenção lá nas palavras e tudo mais. Se quiser fazer anotações, já traz no começo da aula para a gente, de repente, já partir aí da leitura de vocês, tá? Mas bora lá voltar no Miqueias, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no côno dos montes e se elevará sobre os outeiros. E concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então a mensagem de Miqueias não se resumia apenas à justiça, né, e o juízo, mas ele falou de um tempo que Deus ofereceria, né, ou que eles ofereceriam a Deus um culto genuíno. Então olha que coisa interessante aqui, a partir do capítulo 4 a gente já percebe aqui que o tom vai mudando, né, é outro tom. Então até o capítulo 3 denúncia mesmo o pecado deles, o que Deus ia trazer como juízo sobre a vida deles, para eles se arrependerem e tudo mais. A gente sabe que eles não se arrependeram, né? Depois da história, a gente sabe que isso não aconteceu, eles não se arrependeram, mas na mensagem aqui, na continuidade da mensagem, há uma promessa de Deus, né, que futuramente eles iam fazer isso, né? Outra geração, sim, mas assim, eles iam encontrar esse caminho, né, de arrependimento e iriam adorar a Deus e oferecer a Deus um sacrifício que Deus reconheceria, uma adoração. Eles seriam ensinados, seriam discípulos de Cristo e tudo mais, né? Não fala diretamente, claro, a palavra Cristo, o nome Jesus, mas é aqui o Messias que o Miqueias está falando, é o Jesus mesmo, né? É ele não fala exatamente, eles tinham, na verdade, a esperança de um Messias, é que muitas vezes não aparece o termo, o nome, né? Messias, que é o hebraico, né? Messias é ungido. Às vezes aparece a palavra ungido, o meu ungido, né? Que é a mesma coisa, é a palavra Machia no hebraico, né? Que é aportuguesando, fica Messias, que é o mesmo título, a mesma palavra para Jesus, que é Cristo. Então no grego é Christos, né? E no hebraico é Machia, mas os dois significam a mesma coisa, o meu ungido. Então, só para a gente entender aqui, a mensagem de Miqueias aí não se resumia somente a mostrar a denúncia, a mostrar o pecado, aliás, o que Deus faria e tudo mais, tá? A gente já vai perceber aqui que o tom vai mudando. Olha aqui como é interessante o capítulo 5, verso 2, porque
Deus enviaria o Salvador, né? E até mesmo onde ele nasceria. Então, olha como Deus vai de fato revelando, Deus vai desnudando, como eu disse, Deus vai sendo muito claro, Deus vai mostrando de uma forma muito objetiva, né, para eles que iria ser enviado o Salvador e até a cidade que ele iria nascer, irmãos. Olha que coisa interessante. O capítulo 5, verso 2 está escrito assim, ó: E tu, Belém Efrata, posta que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, e de fato, né, a gente vê lá no Lucas, lá no Novo Testamento, que Jesus nasce lá em Belém, Belém da Judéia, né? Então, olha só que Deus, através do profeta, vai falando que Deus enviaria um Salvador para aquela nação, para aquele povo, e até a cidade que ele iria nascer. Então, Deus, de fato, já mostrando todo o seu plano de redenção, né, todo o seu projeto de salvação para os judeus e, consequentemente, também para todo mundo que nos alcançou, né? Depois que eu falei, nos alcançou, vocês deviam falar, glória a Deus, aleluia, sou eu mesmo, Jesus. Eu não expliquei, né? É porque vocês não entenderam, eu acho. Foi bênção demais. Só para dar pausa aqui para beber uma água. Vamos lá. Ainda no capítulo 5, ó, vamos ler o verso 3, o 4 e o 5. A gente leu o 2. Vamos ler o 3, o 4 e o 5 para abordar outra coisa, tá? Para a gente falar de outra coisa aqui. De outra coisa sim, mas na sequência, né? Então, verso 3, 4 e 5 do capítulo 5. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E esse será, olha só, e esse será a nossa paz. Quando a Assíria, que era o inimigo, né? Eu acho que acabei nem falando isso, me desculpa, essa informação teria que dar no começo da abordagem aqui do livro. A Assíria que invadiria, a Assíria queria castigar Israel, ia, né, ser, no caso, nas mãos de Deus, o instrumento para punir Israel. Então a Assíria iria invadir, né, Israel aí, e é por isso que o texto diz aqui, ó: quando a Assíria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens. Então ele faz aqui, Miqueias, a distinção entre a primeira e a segunda vinda do Messias, assim como, por exemplo, Isaías também fez. Então, assim, ele vai falando que Jesus viria, o Messias viria, ele ia salvar o povo, ele ia redimir o povo, eles retornariam à adoração a Deus, o relacionamento com Deus, né? Mas ele fala também da segunda vinda de Cristo. Isaías também fala, acho que lá pelos capítulos 63 até os 63, né? Ele fala da primeira vinda no capítulo 52, 53, vai falar lá daquela famosa passagem que descreve Jesus, homem de dores, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e tal. Então até o capítulo 62 mais ou menos, né? Mas do 63 para frente ele fala sobre a segunda vinda do Messias. Eu estou falando do Isaías. A semelhança de Isaías, Miqueias também ele vai falar da primeira vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo também. Olha que coisa interessante, olha a abrangência da profecia. Olha o que Deus está revelando para esse homem do campo, esse homem simples, há 700 anos antes de Cristo, né? A partir de nós, 2.700 anos atrás, Deus está falando a respeito do Messias, de Jesus, que viria não só para salvar o povo, mas que viria depois para derrotar todos os inimigos do povo de Deus. Olha só, amados, que abrangência, que profecia rica, né? Abençoadora, no sentido de, inclusive, mostrar para nós aqui, a gente vai extraindo tantas lições, né? Como Deus está conduzindo a história, como Ele é dono da história, como Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, né? Como Ele já tem projetado, Ele tem conduzido a história do mundo para que o povo de Deus seja triunfante sobre tudo e sobre todos também em Cristo Jesus. Essa também era uma hora boa para vocês falar, glória a Deus. Mas vamos lá. O capítulo 7, já para a gente ver se consegue aqui encerrar o livro, né? Na abordagem dele, tá?
no capítulo 7, versos 18, versos 20, que de fato é o final do livro, né? Eu quero ler com vocês, tá? Capítulo 7, a gente está falando aqui da segunda divisão que fala sobre o convite de Deus, né? Então, capítulo 7, versos 18 ao 20, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aquele versículo tão falado, né? Verso 20: Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, Miqueias, ele mostra que o seu Deus, né, perdoador, lançaria os pecados do povo arrependido nas profundezas do mar, né? Suas promessas não falhariam. Aquelas promessas que ele falou lá a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele mantém até agora. Olha que coisa interessante. Apesar de ter passado aqui já, quantos anos? Sei lá, 1000 e tanto, né? Desde Abraão, estou dizendo, até esse ponto de Miqueias profetizar, mais de 1000 anos, né? Mais de 1400, 1500 anos aproximadamente. Estou fazendo aqui um cálculo mais ou menos por cima, tá? Desde Abraão até esse ponto aqui, uns 1500 anos, Deus tinha feito a promessa a Abraão e ele manteria essa promessa por fidelidade a ele, apesar do povo. Então, olha como Miqueias vai mostrando aqui a benignidade de Deus, a bondade de Deus, que ele iria se apiedar, né, do povo, ia pegar esses pecados e ia jogar lá nas profundezas do mar, né, como diz o texto aqui, porque ele é fiel. Ainda que o povo negasse, ele não poderia negar a si mesmo. Deus não muda, né? Apesar de nós, é que Deus nos salva. Aqui também eu já consigo enxergar a chamada doutrina da graça, que a gente pensa que é só o Novo Testamento que como Deus se relaciona conosco. Não, irmãos, desde sempre, Antigo Testamento, Novo Testamento, Deus sempre se relaciona conosco a partir da sua graça, do seu favor imerecido. Mesmo lá na época chamada época da lei, mesmo assim não era por causa da obediência do povo, era apesar da desobediência do povo e por causa do caráter, da natureza de Deus, da bondade, da benignidade, da misericórdia, da fidelidade de Deus, é que Deus salvava, abençoava e permanecia se relacionando com esse povo rebelde, né? Então, a gente percebe aqui também, a gente conhece o caráter de Deus, a gente conhece Deus. O povo a gente já sabe, não presta mesmo. Somos nós, miseráveis, pecadores, obedientes, né? Mesmo sendo esse povo que Deus se relaciona, que Deus chama, que Deus resgata, a gente ainda fica ali patinando no pecado, é um negócio doido, fala, meu Deus do céu, como pode? E Deus disse assim, é por minha causa, porque se fosse por vocês, já tinha tudo ido de água abaixo, né? Mas Deus continua falando, não farei vistas grossas ao pecado, cobrarei a responsabilidade de cada um, né? Reprovo as atitudes pecaminosas, mas tenho uma oferta, um convite que é o arrependimento para que eu abençoe. Então, talvez a gente resumiria aí a mensagem de Miqueias, né, nessa minha fala final aqui, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Querem pontuar alguma coisa? Tem alguns pouquinhos minutos aqui. Deixei para vocês, se quiserem fazer um comentário, alguma coisa assim, fiquem à vontade. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.